Sair daqui glorificando o nome dele. Quantos mais carecem de oração? Eu e a minha casa também. Senhor Deus, amantíssimo e glorioso Pai, queremos te louvar, já te agradecendo por mais essa oportunidade que nos concede estar mais uma vez aqui na tua casa para te adorar de uma forma presencial, Pai. Mas sabendo que tantos irmãos nossos que não podem vir ao templo, mas estão em casa e muitos vão nos acompanhar nessa noite, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, o Senhor usa aquele que vai ministrar a tua palavra, que vai te louvar, mas importa que todos nós venhamos aqui para te adorar, Senhor, nos cantos de louvor, mas também para escutar a tua voz, além do aprendizado, Senhor, com excelência a tua palavra para cada um que aqui vai chegar, Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoe nossas falhas, Senhor, nos ajude, tenha misericórdia, Pai. Traga em paz nossos irmãos e irmãs que estão vindo ao caminho para este templo, Senhor, na certeza que vai ser mais um culto abençoado, por causa que estás aqui presente conosco. Queremos te louvar, te agradecendo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Poder sentar, eu convido a irmã Silvana, segunda dirigente do ciclo de oração, para louvar a Deus com 2 cânticos congregacionais através da harpa cristã. Então, os irmãos, as irmãs que trouxeram a sua harpa cristã, aproveite esse momento, desse período devocional, para louvar a Deus com a harpa cristã. Então, a nossa irmã Silvana, ela é a segunda dirigente do nosso ciclo de oração, ela vai louvar a Deus com 2 hinos congregacionais, amém? Logo após, vamos ouvir o canto de louvor pela irmã Sandra, esposa do nosso diácono Edson Silva. Ela se prepara para louvar a Deus nessa noite. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim opera o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz te faço ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Hoje habitas no meu ser, enche-me do teu fervor.
prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Deus. Vamos cantar o 323. Levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhes ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se fará. Se arrebatado eu vou pro céu, quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus irá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Deus abençoe. Glória a Deus. Como temos assim anunciado, né, a irmã Sandra junto com a comissão, né, vai louvar a Deus. Mas tem chegado nosso pastor, coordenador da área aqui em GE, nosso pastor Luiz Sérgio Porpino, e assim toda a direção de trabalho com o nosso pastor nessa noite. Amém, irmão?
Pronto, ele autoriza assim, a irmã Sandra pode vir e a comissão louva Jesus, tá bom? E você que está em casa, continue assim, também louvando e glorificando a Jesus. Hoje é culto de doutrina e certamente Deus tem uma palavra para o nosso coração. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Vou louvar o 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contacto deves tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contacto com o supremo ser, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto com o supremo ser, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Glória a Deus. Vamos ouvir agora a comissão? Muito bem. Irmã Eliane, né? Pronto, ela vai louvar a Deus com todas as irmãs que faz a comissão. Desejo saudar a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos louvar o hino Sem Palavras, número 119 do nosso caderno da comissão. Pode soltar.
você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia. Aleluia. Oh, exaltado é o teu nome, Jesus. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavra mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Pois isso eu sei, que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais uma quarta-feira, estarmos na casa do Senhor, para aprendermos um pouco da sua palavra e exercitar a nossa fé. Sinto um pouco a falta dos irmãos, né? Alguns irmãos. Mas é assim mesmo. Não pode ter mais de 50, né? Se chegar mais, fica, né? Muito bem.
Agradecemos a Deus, irmãos. Irmãos, para a semana, nós combinamos aqui com o presbítero Aldemário. Nós vamos fazer uma semana de oração. Junto com G1 e G2 estarão orando, tá certo? Então, segunda, terça, quarta será a Santa Ceia, quinta-feira e sexta-feira. Apesar de sexta-feira ser mensal da CEADALP, mas aí a gente faz uma oração especial. E cada dia vai ter uma temática, né? Um tema específico para ser falado, conforme a gente divulgou já nos grupos. Então, os irmãos, distribua para os demais grupos, grupo da CEADALP, grupo do CRACEADALP, viu? Os irmãos repassem. Vai ser... Deixa eu ver aqui. Foi que eu botei. Já deletei. Eu tenho aqui, é porque eu... Está aqui. Pronto. A gente conversou com o Aldemar conversou com a gente, combinou direitinho para fazer uma oração mais fervorosa, uma oração mais diferenciada. Nós colocamos temas. Então, segunda-feira vai ser diante da morte, virou para a parede e orou o Senhor. Amém? Quem for escalado, a mensagem é em cima desse tema. Está aí o texto já também. Na terça, em meio às aflições e angústias, derrame-se aos pés do Senhor. 1 Samuel 1:15, é Ana, né? Na quinta-feira, que quarta é ceia, né? Na quinta-feira, a oração que fez vencer a guerra, a oração de Asa. Em meio à guerra, Asa orou, aleluia, Deus respondeu. E na sexta-feira, nada como buscar a ação do Espírito Santo em nossa vida. Estavam todos reunidos, busquemos o fogo do Espírito Santo. Aproveitamos e vamos orar também sexta-feira para Jesus batizar com o Espírito Santo. Tá, Ana Maria? A gente ora para Jesus batizar com o Espírito Santo aqui. Quem não é batizado, vai divulgando. E o principal, né, é orar, né? É buscarmos a face do Senhor Jesus. Então, divulgue para os demais grupos, para os irmãos participarem da oração em nome de Jesus. Com todos os cuidados, claro, os cuidados necessários. Como sempre nós temos aqui, né, os irmãos de máscara, tem ali um álcool para passar nas mãos na entrada e na saída também, os irmãos passem, tá certo? Ao sair também, os irmãos passem um álcool gel na mão dos irmãos também, ou álcool 70, porque senta no banco, né? Apesar que o banco também é feito depois uma higienização. Muito bem. Hoje é culto de doutrina. Vamos ouvir a leitura oficial. Depois vamos cantar mais um hino, tira oferta. E aí vamos receber a palavra de nosso presbítero Jailton. Está nessa noite escalado para trazer a doutrina para nós nessa noite, em nome de Jesus, né? Então vamos ouvir a leitura oficial com o nosso presbítero Jailton. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Convido a todos para estar de pé. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Verso 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Que Deus aplique a sua preciosa palavra em nossos corações. Vamos orar. Os irmãos, apresente o nosso pastor presidente, apresente também a igreja do Senhor Jesus, os irmãos que estão enfermos, os nossos idosos, né, estão em casa, sem poder vir para a congregação, nossas crianças que estão sem acesso à congregação, e é uma coisa muito séria, né? Porque eles estão na frente de uma televisão direto, só recebendo bombardeamento. Os nossos jovens também, vamos orar para nossos jovens, nossos adolescentes. Vamos orar, irmãos, nossos adolescentes, nossos jovens, para que o Senhor firme os sustente e que a gente possa ver os nossos jovens na casa do Senhor. Ainda bem que tem alguns aqui, né? Mas culto de oração, quase não estou vendo mais jovem na igreja. Culto de doutrina, quase que a gente não vê jovem na congregação também. E é preocupante isso. Muito preocupante. É muito preocupante. Se um jovem sem estar na doutrina, a gente fica preocupado. Na oração, só no DEF, vem só na quarta-feira ou só no sábado. Isso nos deixa preocupados. Vamos orar, irmão, orar para Deus trazer um despertamento, um avivamento. Não estou falando daqueles que estudam, né? Apesar que nem estudando, né? Tudo online agora. Está todo mundo na faculdade online, praticamente, né? Mas vamos orar para que Deus dê vitória. Abençoe os irmãos, os nossos idosos que estão em casa. Orar pela nossa nação, para Deus ter misericórdia, nossos missionários, para que o Senhor possa abençoá-los e ajudá-los a atravessar nessa pandemia também. Quantos mais precisam de oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de toda bondade, toda misericórdia, graças te damos, Senhor, por este dia, graças te damos por esta noite, graças te damos por estar aqui na tua casa, no teu átrios, para adorar o teu nome, Senhor, te agradecer. Oh, meu Deus, estamos aqui porque não somos mais crentes do que os outros, não, meu Deus, estamos aqui porque temos uma responsabilidade de estarmos aqui também, Senhor. É a tua obra, é o teu trabalho, e tu cuida dos teus, tu cuida da tua obra, tu cuida de cada um de nós, tu tem cuidado de nós, Senhor. Ó Pai eterno, eu te peço pela tua igreja, pelos que estão em casa, detidos, sem poder sair, devido à pandemia, à idade, ao grupo de risco, as nossas crianças, adolescentes, jovens, meu Deus, guarda-os, livra-os de todo mal, que eles possam permanecer firmes, te servindo na beleza de tua santidade. Abençoe o pastor da igreja, os que estão enfermos, hospitalizados, entubados. Pai eterno, estende a tua mão de benevolência, dando saúde, repreendendo o mal. Oh, meu Deus, abençoe o trabalho nesta noite, mas ainda abre a porta da palavra, inspira o teu servo para nos trazer a mensagem do alto. Pai eterno, abençoe o pastor presidente da igreja, abençoe a liderança da igreja local, o presbítero Demário e demais obreiros, e a cada um de nós, fica e permanece entre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode estar, irmãos, glória a Deus. Muito bem. Vamos ouvir um adolescente louvar o Senhor, a filha de Eudes. Emily, né? Muito bem. Ele está falando um choque. Passando álcool no microfone energizado, olha, dá certinho. É daqui para a glória. Tome a santa. E vamos contribuir com o dízimo e oferta. Canta para Jesus.
Sou da igreja com a paz do Senhor. Eu vou cantar o hino 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada a te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Agradeço pela oportunidade. Muito bem, só esperando Jesus para ver face a face. Vamos permanecer orando e vamos receber a preciosa palavra de Deus. Você está em casa, permaneça ligado, conectado, abra sua Bíblia, acompanhe a palavra de Deus, alimente a sua alma nessa noite, porque Jesus tem uma palavra para você também e para nós nessa noite. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nosso presbítero Jair. Meus irmãos, graças a Deus por tudo que o Senhor já tem nos concedido. Louvamos a Deus pela tão rica oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui em sua casa, num culto de doutrina. Pastor, assim que ele pegou o microfone, ele disse: eu estou sentindo falta de alguns irmãos. E é impossível não sentir, porque quando um vem, o outro não pode vir. São apenas 50. Então sempre terá alguém
que a gente vai olhar e vai dizer, eu estou sentindo falta, não é? Domingo eu senti falta de Adriana aqui. Eu até comentei com ela, disse, Adriana, eu senti tua falta. É bem verdade que outros faltaram, mas sempre tem alguém que você diz, eu sinto falta. E enquanto não se normalizar, vai ser sempre assim, irmãos. A gente sempre sentindo falta um do outro. Amém? Mas louvamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui escalados com o nosso presbítero Aldemário. E a leitura que nós fizemos aqui em Mateus, no capítulo 7, o versículo 24 até o 27, que nos trata dos dois alicerces. Mas eu não quero agora tratar a respeito desses dois alicerces, porque quando nós lemos o capítulo 7, nós começamos a entender que o alicerce, ou aonde nós estamos alicerçados, é o resultado daquilo que nós aprendemos com Jesus. A gente percebe que nas bem-aventuranças, lá no capítulo 5 em diante, Jesus começa a orientar a comunidade cristã, os discípulos, a respeito de como proceder, de como viver, de como tratar uns aos outros. E é interessante isso porque tantos anos depois, nós compreendemos que nem sempre é fácil a gente conviver uns com os outros. Depois de tantos anos, a gente começa a entender que nem sempre a convivência, ela é tão pacífica quanto deveria ser. Porque às vezes eu penso de uma maneira, Elias pensa de outra maneira, Aldemário pensa de outra maneira, mas esse tipo de pensamento não pode nos afastar. Temos pensamentos talvez diferentes, mas o propósito precisa ser o mesmo. E Jesus começa aqui nesse capítulo 7, Jesus começa aqui nesse capítulo 7, de certa maneira, advertindo os irmãos, os discípulos, a respeito de algo que podia, mais cedo ou mais tarde, os cercar. Porque quando nós somos avisados anteriormente de alguma coisa, e se não tomamos o cuidado para que aquilo não aconteça, e termina de certa maneira acontecendo, mas não podemos culpar ninguém porque nós fomos avisados. Jesus, ele trabalha nesse sermão do monte de uma maneira extraordinária, tentando orientar a todos quanto o escutavam para uma maneira de viver diferenciada, para um comportamento de vida diferenciado, um comportamento que agradasse a Deus, um comportamento que levasse o homem a olhar para si mesmo e dizer, olha, eu segui os conselhos de Jesus e percebo que tenho a minha vida mudada pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, e agora eu compreendo que eu não sou mais quem eu era antes. Quando Jesus começa aqui nesse capítulo 7, falando a respeito do julgar, Jesus adverte a todos quanto estavam o ouvindo, e principalmente os seus discípulos, para que ele tivesse o cuidado de não julgar, não fazer julgamento precipitado, porque o julgamento precipitado gera uma discórdia, gera um problema. E ele agora procura orientar ali e trata, pelo menos no momento desse sermão, de
de uma maneira mais profunda. Jesus procura chamar a atenção dos discípulos, da comunidade cristã, que eles deveriam se abster do julgamento, porque na medida em que eles julgassem, eles também poderiam ser julgados. E às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que nem sempre o pré-julgamento que nós fazemos a respeito de uma outra pessoa ou de uma determinada coisa, nós deveríamos ter feito. E é tão bom quando a gente reconhece que errou e reconhece que precisa mudar diante das nossas atitudes que nós entendemos foram naquele momento erradas. Eles estavam rodeados do perigo do comportamento. Os discípulos estavam cercados do perigo de, talvez, por algum deslize, julgar precipitadamente alguém que não merecia aquele pré-julgamento. E a gente agora começa a analisar todos os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele queria que seus discípulos compreendessem. Claro, a multidão também estava ali ouvindo, mas em particular os discípulos precisavam aprender aquilo com o mestre, porque a partir daquele momento eles entenderiam que deveriam ser multiplicadores daquilo que Jesus falou. Ora, nunca antes havia chegado alguém com uma boas novas, porque é isso que o evangelho significa. E é por isso que em todos os lugares onde Jesus estava, havia sempre uma multidão, porque as pessoas se maravilhavam com aquilo que Jesus falava. Jesus tinha a condição toda especial de chamar a atenção dos mais carentes, dos mais necessitados. E dentre as suas palavras, as suas pregações, havia também a orientação para uma vida melhor, para um comportamento melhor, para uma convivência melhor, principalmente entre os irmãos. É por isso que eu sempre digo que uma boa convivência, ela é isso, irmão, porque o diabo, ele constantemente nos tenta a fazer com que a gente crie certas contendas, certas desavenças. O diabo não permite, não aceita, não concorda, não admite com a igreja que ela é unida, que ela é pacífica, que ela tem o mesmo propósito, que ela tem o mesmo foco. E Jesus agora nesse capítulo 7, ele procura orientar os discípulos com relação a isso. Jesus adverte os discípulos a respeito do comportamento. Veja o que é que diz Tiago no capítulo 4, versículo 12. Tiago, capítulo 4 e o versículo 12. Quem encontrou pode ler. Há um só legislador e um juiz. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Existem pessoas que se acham autossuficientes, incapazes de errar, incapazes de pecar. Parece que o erro só está na vida do outro, o pecado só está na vida do outro. É muito mais fácil julgar, é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil apontar o outro. Quando na verdade cada um de nós deveríamos olhar para nós mesmos e dizer, olha, eu também sou falho, eu também sou cheio de defeitos, eu também sou imperfeito, e a mão que hoje, ou o dedo que hoje eu aponto para alguém, amanhã ou depois alguém pode apontar para mim. Tiago está aqui orientando a isso, que há somente um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. E aí ele vem agora com a advertência: tu, porém, quem és que julga a outros? Todos nós, ou um dia fomos criticados por alguém, ou um dia criticamos.
Todos nós um dia julgamos alguém ou fomos julgados por alguém, porque nós estamos debaixo do mesmo telhado. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos carentes e dependentes da graça de Deus. E é ela que nos mantém de pé. Se você está aqui nesta noite, e principalmente diante de tanta coisa que está acontecendo, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça de Deus, que é derramada sobre nossas vidas. Veja o que aqui diz em Êxodo, capítulo 23, e versículo 1. 23, 1 e 2 de Êxodo. Quem tem uma voz boa aí para ler? Êxodo, capítulo 23. Glória a Deus. Versos 1 e 2. Êxodo capítulo 23, versículos 1 e 2. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Muito bem. A orientação de Deus aqui é para que nós possamos tomar cuidado com aquilo que a gente compartilha. Porque é muito fácil ouvir do outro sobre a vida de alguém que nós não conhecemos. Deus aqui é bem claro: não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. É o cuidado com que a gente compartilha, aquilo que a gente talvez, que chegue aos nossos ouvidos e de certa maneira a gente distribua. Isso é muito comum acontecer, não há novidade nenhuma a respeito disso. E nós precisamos tomar esse cuidado. Afinal de contas, nós somos irmãos. E eu estou falando aqui como irmãos, nós estamos aqui tratando de certos comportamentos de nós para nós mesmos. O versículo 2 diz: não seguirás a multidão. Sabe aquele ditado que o mundo aí usa, um jargão? Maria vai com as outras. Não é assim? A gente chega em determinado lugar e está um grupo conversando e está tratando determinado assunto e daqui a pouco sai o nome de alguém e você está ali e alguém pergunta: não é fulano, é assim ou não é? É assim. Você nem sabe do que está acontecendo, mas está confirmando. Cuidado no pré-julgamento, cuidado no julgamento. Nós precisamos entender que não é isso que Deus quer de nenhum de nós. Estamos sujeitos a isso? Todos nós estamos sujeitos a isso. A sermos julgados. E como é ruim, irmãos. Como é difícil ser julgado quando nós entendemos que somos inocentes. Mas cada um de nós precisamos seguir à risca os ensinamentos de Deus. Aquilo que o Senhor exige e cobra de cada um de nós. Veja 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 a 5. Eu separei muitos versículos aqui, irmão. Se der tempo, a gente vai. 1 Coríntios, capítulo 4, 3 a 5. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 ao 5. Diz assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha,
o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. É interessante que nesse versículo 3, quando Paulo fala a respeito de algum juízo, ser julgado por alguém, por algum juízo humano, Paulo está dizendo, olha, eu não me interesso, eu não estou nem aí se vocês me julgam, se vocês fazem julgamento precipitado ao meu respeito, não, de maneira alguma. Aí no versículo 4 ele diz, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Abra sua Bíblia, acompanhe também. Pois quem me julga é o Senhor. Paulo estava dizendo, olha, eu me conheço, eu sei que não há nada que possa me incomodar, não há nenhuma acusação que eu possa vir agora a me incomodar ou a ficar chateado, porque lá na minha sã consciência ou dentro de mim eu reconheço que eu cometi o erro e agora eu estou reconhecendo que mereço ser julgado. E quanto no versículo 5 ele diz, portanto nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Quem conhece a tua vida é Deus. Não importa se alguém te julga, não importa se alguém anda falando alguma coisa ao seu respeito, não importa se alguém acha isso ou aquilo de você. Quem conhece a sua vida é Deus, só Ele pode te julgar, só Ele conhece o teu interior, aquilo que se passa no teu coração, é Ele que sonda o teu coração, então não há por que se preocupar. Paulo estava convicto da sua vida, da sua sinceridade diante de Deus, e não ia se deixar levar por algum pré-julgamento. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. No versículo 2 da leitura que nós fizemos, diz, porque com o juízo com que julgardes sereis o quê? Olha o peso da responsabilidade do julgar. Mas parece que a coisa é tão simples que se julga sem pensar no prejuízo futuro. E Jesus diz, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Precisamos entender que nós estamos sujeitos às mesmas coisas, as mesmas falhas, os mesmos erros. É por isso, irmãos, que nós não podemos criticar um irmão que cai, um irmão que peca, um irmão que está passando por uma disciplina, por um problema A ou B, porque todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Veja Lucas, capítulo 6, versos 38. Lucas, capítulo 6, versos 38, o que é que diz? Glória a Deus. Leia, Elias. Lucas 6, versículo 38. Daí, e se vos é dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Jesus fala aqui do risco de nós sermos traídos quando nos sentimos no direito de apontar o comportamento dos outros. Jesus adverte e mostra o quanto é arriscado quando nós optamos pelo julgamento ou pela crítica. E ele diz, dai e ser-vos-á dado. Cuidado com aquilo que você dá. Porque você
provavelmente vai provar da mesma questão. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós somos irmãos ou não somos? Hein? A gente precisa cuidar melhor um dos outros, sim ou não? Sim. Eu preciso cuidar melhor de você. Eu costumo sempre dizer, irmãos, que o endereço mais difícil do mundo é qual? Alguém lembra? É o lugar do outro. Porque ninguém quer ir para lá. É assim ou não é? É. Ninguém quer se colocar no lugar de ninguém. E quando alguém erra e agora sofre as consequências, alguém diz assim, errou, agora pague pelo erro. E a questão não é pagar pelo erro. Porque há um preço a ser pago pelo pecado cometido, por um deslize. A questão é o que os outros vão pensar ou se comportar diante daquela atitude que aconteceu. Ao invés de dobrar o joelho e orar, parece que a coisa mais fácil é abrir a boca e criticar. Olha, irmãos, foi essa doutrina que eu preparei. Os irmãos vamos suportando, tá certo? Tiago, capítulo 2, e o versículo 13, o que é que diz? Leia, Elias. Tenta adiantar. Tiago 2 e 13. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está lembrado o que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E parece que, às vezes, nós nos esquecemos disso, de tratar com misericórdia, de tratar com cuidado, com zelo, com amor, com mais dedicação, demonstrando que tipo de cristão eu sou, que tipo de cristão você é. E a gente, quando lê a epístola de Tiago, Tiago é doutrina do começo ao fim, é orientação, é como se comportar. E uma grande advertência que Tiago nos traz é aquele, pois, que sabe fazer o bem. Em algumas versões diz, aquele, pois, que sabe fazer o certo e não o faz, comete pecado. Você sabe ou não sabe o que é certo e o que é errado? Todos nós sabemos, dentro do contexto bíblico, aquilo que nós fazemos e desagradamos a Deus e aquilo que nós fazemos para agradar a Deus. Mas desde que nós nascemos, que a nossa vida é feita de escolhas. É igual a amar o próximo. Mas quem é o próximo? Quando eu olho para você, eu enxergo o meu próximo. Mas você me ama se você quiser seguir o mandamento. Ninguém obriga ninguém a nada. Obriga? Não. Agora, se você não ama, se você não está disposto a cumprir o mandamento, aí você tem um problema. Porque é mandamento divino. Nós estamos vivendo aí, em meio a essa pandemia toda, é tanta coisa acontecendo, é tanta gente doente, é tanta gente morrendo. Quantos já se foram? Todos os dias aumenta-se os casos e todos os dias aumentam-se os óbitos.
E parece que a falta de comprometimento, de amor, de cuidado com o próximo, ao invés de aumentar, está sendo colocada em xeque. O versículo 3 diz assim, do capítulo 7 de Mateus, irmãos. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É muito mais fácil olhar o defeito do outro, a falta de qualidade do outro, do que enxergar em nós os nossos próprios defeitos. É muito mais fácil olhar, parar e observar a vida do outro, criticar talvez, fazermos algum pensamento precipitado, porque não somos nós que estamos do outro lado. Quer ver um exemplo disso? Eli. 1 Samuel, capítulo 1, versos 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 1. Lê, Elias. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 13. 1 Samuel, 14. capítulo 1, versículo 13 e 14. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Foi fácil ou não foi fácil para Eli fazer um julgamento precipitado para com Ana? Foi. Ele só bastou observar. Acontece ou não acontece na vida de cada um de nós, quando a gente muitas vezes olha para alguém e a pessoa está falando sozinho e alguém diz assim, me perdoa a expressão, viu, irmão? Está ficando doido, está falando sozinho. É assim ou não é? Acontece. É muito comum. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Ana não conseguia mais falar, Ana não tinha mais lágrimas, ela sabia aquilo que ela estava vivenciando, era muito sofrimento, era muita dor, queria um filho, não tinha mais forças para nada. Ele olha para ela e faz um julgamento precipitado. Você está embriagada. Porque é sempre mais fácil julgar. Porque é sempre mais fácil apontar. É sempre mais fácil abrir a boca e dizer aquilo que não sabe, não tem certeza. E mesmo se tivesse certeza, não era para falar. E é isso que nós precisamos aprender. Eu não estou aqui dizendo que ninguém sabe disso, não, de maneira alguma. Mas é colocar mais em prática, é vivenciar. É antes de falar, pensar e dizer, eu não vou falar, porque vai dar problema na vida de alguém. São essas coisas que Jesus procura orientar nesse capítulo 7, que já é o final das bem-aventuranças, e vai gerar um resultado final, porque o resultado final desse capítulo 7 é maravilhoso. Glória a Deus. O versículo 5, Jesus usa o termo hipócrita. Ele diz, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Às vezes, irmãos, a vida da gente está cheia de problema. Mas é mais fácil olhar o problema alheio. Às vezes a gente está cheio de preocupação. Mas é mais fácil falar da preocupação alheia. É sempre mais fácil fazer aquilo que é errado. É sempre mais prático fazer aquilo que não deveríamos fazer. É incrível
como parece que a gente gosta de trilhar um caminho que não deveríamos trilhar. Aí Jesus agora usa o termo hipócrita. Ao invés de olhar a trave que está no olho do teu irmão, dou-te um conselho. Procura melhorar como crente, procura melhorar como cristão e procura ser um irmão mais compreensível com o problema alheio. Eu voltei semana retrasada para o trabalho. Olha, irmãos, eu nunca vi chegar tanta gente lá no trabalho como está chegando, e principalmente para a psicóloga. Essa pandemia, meu pastor, deixou tanta gente desorientada da cabeça. O que tem de gente na fila para psicóloga? E a gente conversa antes de fazer a ficha. E é incrível como a grande maioria dizem as mesmas coisas. Foi essa pandemia. Ou a pessoa diz, ou o próprio parente diz, olha, ela estava até bem, mas depois que aconteceu tudo isso, mudou. Já não é mais o mesmo. E nós precisamos todos tomar cuidado com relação a isso. Nós somos frágeis. É a mente que sustenta o corpo. Eu me lembro que uma vez o senhor falou assim, cuidado com o que você fica vendo em Cardinô. Foi assim ou não foi? Foi, eu estava lá de casa, na live, e é a mais pura verdade, e aquilo disse, mas rapaz, ele está dizendo exatamente o que está acontecendo. A gente vê tanta coisa, tanto noticiário errado, é tanta coisa, é a mesma pressão, é jogando você contra a parede, assim, olha, é assim, é assim, é assim, que se você não tiver uma boa estrutura, você pira. E termina você precisando de tratamento. Mas aí já no versículo 7 do capítulo 7, Jesus diz uma coisa tão boa, para que a gente possa lutar contra o julgamento precipitado, para que a gente possa lutar contra não olhar os defeitos do irmão, a não se deixar levar por um julgamento precipitado. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Não é melhor orar? É ou não é? Ao invés de perder tempo observando o outro, não é melhor orar? É a receita que Jesus dá para que a gente venha agora a ter uma maneira diferenciada de vida. Ele opta pela oração, pela busca. Aí ele diz, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Veja o que é que diz Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É muito interessante quando ele diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Um coração predisposto a não julgar é um coração sensível à voz de Deus. Está lembrado do que aconteceu com Miriam? E alguém até contesta, podia ter acontecido com Arão também. Na crítica a respeito de Moisés. Porque Deus só fala com Moisés. Sabe o que eles estavam querendo dizer? Oh, eu também não tenho ouvido, não. E eu não tenho boca para conversar com Deus, não. E por que Deus só fala com Moisés?
Porque é muito mais fácil a gente apontar essas coisas, fazer essas observações. Por que só com ele? Por que só com ela? E eu não mereço não, e eu também não tenho condição de estar ali não. E eu também não poderia estar ali não. E o Senhor não enxergou em mim essa virtude também para me colocar ali não. São as indagações que nós fazemos e o nosso coração começa a se contaminar com as coisas que não são de Deus. E agora não há mais espaço para Deus, porque abriu-se uma brecha e a gente deixou certas coisas que nos afastam de Deus penetrar em nossos corações. Jeremias aqui nos dá essa advertência. Glória a Deus. Aleluia. 1 de João, no capítulo 3, versículo 21 e 22. 1 de João, capítulo 3, versículo 21 e 22. O que é que diz? Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, Versos 21 e 22. versículos 21 e 22. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Receber as bênçãos de Deus é a recompensa de um coração que não nos condena. Quando nós entregamos os nossos corações a Deus e não deixamos entrar nele nada que possa nos contaminar, as bênçãos de Deus se tornam as nossas recompensas. A gente procura falar calmo, irmãos, para que seja até de melhor compreensão. João aqui, ele procura orientar os irmãos. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos. Mas o fato de receber, claro, Deus ele é misericordioso e muitas vezes nós temos dele aquilo que nós não merecemos. Quantos de nós somos surpreendidos por certas coisas e dizemos para nós mesmos, eu não merecia, mas Deus me deu. Já aconteceu isso comigo inúmeras vezes. Eu digo, Deus, eu não sou merecedor, não sei porquê, mas Deus me deu. E nós precisamos compreender que tudo acontece na nossa vida porque nós, de certa maneira, nós procuramos agradar a Deus. É um esforço tremendo, é tão difícil, irmão, ser um crente fiel. É fácil ser crente fiel? É fácil ser crente, mas fiel não é não. É fácil levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, mas permanecer no caminho, na trajetória, no foco, no objetivo é difícil, porque o diabo constantemente nos mostra coisas diferentes, talvez coisas que ele sabe que a gente gosta, que a gente quer, mas é difícil dizer não às coisas do mundo, é difícil virar as costas para as coisas que o diabo nos oferece, que ele sabe que a gente quer, que a gente precisa. Mas quando nós procuramos agora agradar a Deus, aí as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós como recompensa pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 12 do capítulo 7 diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Esse versículo é conhecido como regra áurea. Não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam com você. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Primeiro Timóteo 1, 5. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É interessante que Paulo aqui orientando Timóteo, existem 3 coisas importantes aqui nesse versículo. O fim do mandamento é o amor de um coração puro. É a primeira coisa, um coração puro. Aí depois ele diz, e de uma boa consciência, E por último ele diz, de uma fé não fingida. Porque no coração puro Deus habita. É impossível que Deus não habite no coração puro. É por isso que ele diz que, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Aí ele faz de uma boa consciência, porque nada pode nos condenar do contrário. Quando você tem a sua consciência tranquila, diante de Deus, não existe seta, não existe falatório, não existe pré-julgamento precipitado que possa incomodar você. E aí ele diz, e de uma fé não fingida. Porque Deus, Ele conhece os que confiam nele. Se você tem a convicção de que, como diz Naum 1:7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele, quando nós temos plena confiança de que nós confiamos em Deus, nós não perdemos tempo com tanta coisa que muitas vezes vem sobre nós. Paulo está falando aqui a respeito de uma fé não fingida, de uma consciência tranquila e de um coração puro e aberto para Deus, não só fazer morada, mas operar. Glória a Deus. E aí, irmãos, nesse versículo 12 de Mateus, glória a Deus, capítulo 7, capítulo 7, versículo 13. Jesus agora já vai nos revelar a respeito de 2 portas e o cuidado que cada um deve ter com aquilo que vai escolher para a sua vida. No versículo 3, Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E no 14 ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Observe que há 2 portas, mas existem 2 caminhos. Tudo é uma questão de escolha.
Você poderia não estar aqui hoje, mas escolheu estar. Lembre-se que no começo do texto do capítulo 7, Jesus fala a respeito de julgamento. E ele vai trabalhando o comportamento, orientando os discípulos, como eles deveriam agir, como eles deveriam proceder. Orientar nos seus dia a dias, da maneira de agir. E agora ele fala a respeito dos 2 caminhos. Fala sobre as 2 portas, da dificuldade da porta estreita, e é por isso que muitos não optam por ela, da facilidade da porta larga, do caminho largo, e muitos procuram agora seguir este caminho. Mas o que me chama a atenção é o texto que nós lemos aqui na leitura. O versículo 24, Jesus vai dizer que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. E é muito interessante porque Jesus começa a dar o sermão do monte lá a partir do capítulo 5, ele começa orientando, ele começa ensinando, ele começa abrindo os olhos, começa falando de um novo estilo de vida, de uma nova maneira de viver, e ele começa a falar, e ele começa a orientar, e ele não se cansa de falar. Mas agora no capítulo 7, no versículo 24, ele diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, ninguém é obrigado a nada, mas se escutar e guardar e praticar, aí ele diz, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que mais me chama a atenção nesse versículo é a palavra prudente. Porque é a prudência que nos fará entrar no lugar que Deus preparou para cada um de nós. Veja aí Josué, capítulo 1, versículo 7. O prudente é o conhecido equilibrado. Prudente é moderado. Josué 1 e 7. Veja o que é que Deus diz. Glória a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. O que nos chama a atenção aqui nesse versículo 7 de Josué é que Moisés já tinha morrido. E aparentemente Josué insistia em procurar por Moisés, porque todas as vezes que Moisés subia no Monte Horebe, Monte Sinai, para orar, seja lá onde fosse, ele passava dias lá, e Josué tinha aquela preocupação, e iria agora procurar o que aconteceu com Moisés. Mas nesse momento em especial, Deus chama Josué, e diz, olha Josué, meu servo Moisés é morto. Aparentemente, irmão, Josué já sabia que a responsabilidade, caso Moisés morresse, deveria cair sobre ele. E a impressão que nós temos quando a gente lê as entrelinhas, a gente observa que havia um medo, havia um receio por parte de Josué de encarar e administrar aquela responsabilidade. E Deus agora aqui começa a prometer certas coisas a Josué para afastar dele esse medo, aquele receio. E uma das coisas mais importantes que Deus diz aqui, nesse texto a Josué, ele diz, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda lei. E Deus vai além, que meu servo Moisés me ordenou, e dela não te desvie nem para a direita, nem para a direita, nem para
Sabe o que é que Deus estava querendo dizer a Josué quando ele disse, olha, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda? Deus estava dizendo, Josué, eu preciso de você equilibrado, centrado, sabendo o que quer, sabendo aonde vai, focado, com objetivo. Você não precisa se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você só precisa seguir os meus estatutos. Josué só precisava ser prudente. E sabe qual foi o resultado da prudência de Josué? Veja em Números. Números, capítulo 32, versos 11 e 12. Glória a Deus. Números capítulo 32, versículos 11 e 12. De certos varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Olha o resultado de perseverar. Olha a recompensa por se manter equilibrado. Por certo, de todos os jovens, Calebe tinha mais ou menos 17 anos e Josué entre 19 e 21 quando saíram do Egito. E o texto não diz que foi somente eles que entraram na terra de Canaã, não, de maneira alguma. Dos que saíram quase 2,5 milhões de hebreus. Mas dos que saíram lá do Egito, 40 anos de caminhada, mas porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, a prudência de Josué criou nele uma expectativa de perseverança e fez com que aquela perseverança tivesse um foco, um objetivo: não se desviar dos estatutos do Senhor. Jesus está dizendo aqui nesse capítulo 25, capítulo 24 de Mateus, versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, perdão, que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ele é considerado como um homem prudente, que fez a coisa certa da maneira que deveria ter feito. E aí, desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Em que espécie de solo você está edificando a sua casa espiritual? Aonde você está se alicerçando? São coisas que nós precisamos refletir. Às vezes a gente para e começa a analisar: o que é que eu posso fazer para ser um crente melhor? O que é que eu posso fazer para meu irmão olhar para mim e dizer: você está tão melhor? O que eu posso fazer para ajudar ao invés de criticar? Como eu posso fazer para entender melhor as aflições e o sofrimento alheio? Tiago fala a respeito disso também. Que às vezes a pessoa está precisando, o irmão está precisando de uma ajuda e alguém diz: eu vou orar por você. Naquele momento o irmão não está precisando de oração, ele precisa de uma ajuda. A ajuda é outra. Oração é bom, oração é muito bom, mas às vezes a ajuda é outra. Oração é muito bom, irmãos, é muito bom quando a gente tem o nosso armário cheio, quando a gente abre o guarda-roupa e vê muita roupa e diz: ó, com qual eu vou hoje? Mas às vezes o nosso irmão, ele, naquele momento, a oração não vai resolver o problema dele. A ajuda dele, a ajuda que ele tanto necessita é outra.
E às vezes a gente prefere se desviar desse problema. A minha vida está muito boa, obrigado. Por ele eu vou orar. Aonde nós estamos alicerçando a nossa casa? Eu não estou aqui julgando ninguém, não. É para refletir. O que é que eu tenho feito que eu sei que vai abalar a estrutura da minha casa? Que tipo de comportamento eu estou tendo que vai me dar um prejuízo maior ali quando os problemas vierem, a chuva vir, o vento forte bater, a minha casa vai ficar de pé ou vai desabar? Tudo vai depender da maneira que você está se comportando, se você está ou não guardando as observâncias bíblicas. É isso que Jesus está querendo dizer: todo aquele que guarda, que pratica as minhas palavras, os meus ensinamentos. E aí depois vem a parte triste da história. E ele diz que aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Insensato é o inconsequente, desequilibrado, irresponsável, que sabe fazer o certo, que deveria fazer o certo, mas optou em fazer errado. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. Não havia uma base espiritual. E foi grande a sua. É interessante como Jesus faz questão de usar esse termo, e foi grande a sua queda. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, já era algo anunciado. O baque, mais cedo ou mais tarde, aconteceria. Porque você tinha tudo para ouvir, guardar e praticar, mas não optou por isso. Porque você tinha tudo para seguir os meus mandamentos, mas trilhou por outros caminhos. Porque você tinha uma rocha que você podia ali se alicerçar, mas você optou pela areia, pelo barro, por aquilo que não dá força, que não dá sustância, que não iria te segurar no momento das adversidades, dos problemas, quando o temporal viesse, quando a chuva caísse, quando os ventos soprassem. É o que acontece. E todos nós, viu, irmãos, sem exceção, corremos esse risco. Sim ou não? Sim. Ah, mas eu sou crente em Cristo Jesus. Eu também sou. Mas será que não estou sujeito a isso? Ah, mas a misericórdia de Deus é grande, e as mãos de Deus as mãos de Deus estão estendidas sobre cada um de nós, a misericórdia de Deus é grande, o amor de Deus é grande, mas trata-se de uma escolha nossa, de uma maneira de viver nossa, de uma opção de vida nossa. Quantos que estavam aqui agora estão no mundo? Quantos que louvavam, que pregavam? Quantos que estavam constantemente nos ciclos de oração e agora estão lá fora? Todos nós estamos sujeitos a isso. Agora eu preciso pedir misericórdia, graça. Eu preciso dizer: Senhor, venha cá, porque eu não sou nada, mas Tu és tudo. Eu sou fraco, mas Tu és forte. Sem a Tua presença eu não chego a lugar algum, porque Ele é fundamental na minha vida. É cada um de nós reconhecer de que somos eternos dependentes de Deus. E que quando chegar o momento de julgar, você dizer: misericórdia, Deus, eu não vou abrir a boca para dizer nada, porque não é esse o caminho, não é isso que Tu queres. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.
Foi muito calmo, foi tranquilo. Eu tinha separado alguns textos. Mas todos nós precisamos mudar todos os dias e mudar para melhor. A mudança é bom, é fundamental, mas para melhor. Eu preciso ser um crente melhor hoje do que ontem. Eu preciso amanhã ser melhor do que hoje. Eu preciso entender que Deus tem os seus planos para a minha vida e por isso eu preciso estar debaixo, no centro da vontade dEle. Eu preciso entender que amanhã eu posso passar por certos transtornos da vida, certos deslizes da vida. É por isso que eu preciso hoje tratar meu irmão bem, para que amanhã alguém diga, olha, está vendo aquilo que ele fez, está vendo aquilo que ele falou, olha agora acontecendo com ele, porque aparece muito. Eu preciso melhorar. Eu começo por mim, eu preciso melhorar. Eu estou longe de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Mas aos poucos, eu vou chegando lá. Com a graça, a misericórdia e a ajuda de Deus, eu vou chegar no ponto que Ele quer que eu chegue. Mas com muito cuidado, fazendo as escolhas certas, trilhando pelo caminho certo, buscando ao Senhor, orando e acima de tudo, irmãos, tratando melhor uns aos outros. Nós precisamos tratar melhor uns aos outros. Vou lhe dar um exemplo bem prático, viu? Nessa pandemia tem gente dizendo assim, rapaz, eu nem fui para a igreja e ninguém veio me visitar. Já começa a crítica por aí. Eu escutei alguém dizendo assim, viu, pastor? Eu escutei alguém dizendo à minha esposa assim, eu estava lá dentro de casa, eu esperei irmão Aldemar me visitar por esses dias. Aí eu saí, eu disse, ei, não, a senhora precisa ligar para ele e dizer que quer uma visita. Porque é muito fácil julgar. Dizer, o pastor não me visitou, o presbítero não me visitou, eu nunca mais fui à igreja, parece que ninguém sente minha falta, porque o diabo começa agora a trabalhar a mente se não tomar cuidado. Ele começa agora a criar certas coisas e dizer, olha, o pessoal te abandonou, o presbítero não te ama mais, o pastor não liga mais para você. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia que aqueles que não podem estar aqui por conta de algum problema, se não tomar cuidado, começa a acontecer isso mesmo. E eu disse, não, peraí, não, olhe, fale com o seu filho, peça para ele ligar, ou se não, se você quiser, eu mesmo falo, e a gente faz uma visita. Aí depois ela disse, não, mas ele foi me visitar, é porque eu queria que fosse mais vezes. Eu disse, mas cuidado. Ela até falou, eu pedi até para ele tirar a máscara quando ele chegou lá. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando. Aí eu... Então, irmãos, tem que tomar cuidado. Olhe, o diabo, teu e meu adversário, ele só quer uma brecha. Ah, irmã Selma fez várias lives junto com a irmã Miriam aqui, mas não me convidou. Aí o diabo começa já a trabalhar naquilo ali. E sabe o que acontece? Quando cruza com a irmã Selma no meio do caminho, vira a cara. Precisamos tomar muito cuidado. Porque o diabo, ele é astuto, ele é inteligente. Ele é ou não é? É. E não pense que você diz assim, não, o diabo, tem que tomar muito cuidado, viu? Mas que Deus nos ajude. Foi uma coisa muito assim, tranquila, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Seja melhor como crente, seja melhor como cristão, seja melhor como ser humano que você é. Ore pelo seu irmão, ajude, reflita, veja quem você pode conversar mais, veja a quem você pode contar seus problemas, porque nem todo mundo é merecedor de sua confiança. Às vezes você conta a sua história a alguém, amanhã está publicada no outdoor da Bandeirante assim, todo mundo que passa já conhece a tua vida. Muito cuidado, porque o diabo,
ele está trabalhando incansavelmente para destruir a minha vida e a sua vida. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos, graças a Deus por tudo que o Senhor nos deu nessa noite. E se a gente for pensar direitinho, isso aqui é uma formação de caráter, né? O que Jesus estava tratando é o caráter do homem, do ser humano, a formação do caráter. Porque uma pessoa de um bom caráter, ele não fala do seu irmão, né? Quando fala do seu irmão é porque o caráter está ainda em formação e precisa de um ajuste. Então Deus estava trabalhando, Deus trabalha no nosso caráter. O que é o caráter? É um conjunto de princípios morais que rege a cada um de nós individualmente. E a palavra de Deus, ela vai nos pautando, ela vai nos moldando, ela vai trabalhando o nosso caráter, a nossa forma de agir. Muito bem. Isso é verdade. O presbítero Jair está dizendo uma coisa aqui que o povo larga a lenha no pastor, né? Mas faz parte do ofício. Aleluia. Né? Pastor não veio, pastor não sei o quê, ainda bota no Facebook. Ainda estampa no Instagram, no Facebook. Eu digo, meu Deus do céu, esse povo nunca leu Bíblia não, porque leva as coisas da igreja para o mundo, né? Aí começa aquela guerra no Facebook, aí entra o cara está revoltado com a igreja, está revoltado com ele mesmo, está revoltado com o pai, e começa a esculhambar a igreja, esculhamba todo mundo. Eu digo uma coisa a você, viu? Deus vai cobrar. Deus cobra. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, cuidado com o que a gente está semeando, né? Porque vai colher. Vai colher. Principalmente contra a obra do Senhor. Ninguém se ponha contra a obra de Deus. Porque se pôr contra a obra de Deus, está se pondo contra o próprio Deus. Veja Paulo, perseguindo o povo dele, pensando que estava perseguindo o judeu, estava perseguindo o Senhor. E quem te persegue? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, que está perseguindo, rapaz. Oxê, de joelho, pá, pronto. Então, cuidado. Dobra o joelho, vai orar. Nós não estamos vivendo no mundo perfeito, irmão. Nós não estamos vivendo no mundo perfeito. Aqui não tem perfeito. Todo mundo aqui é imperfeito. A gente vai esquecendo das coisas que para trás ficam e vai correndo para as que estão na frente de nós, né? Buscando nos aperfeiçoar. Enquanto isso, a gente vai padecendo esse tipo de coisa. E agora está pior ainda, né? Porque agora tudo dos crentes agora é processar. Eu vou processar, eu vou processar, eu vou processar, eu vou processar. Esqueceram que Deus julga ainda, né? É um negócio sério, viu? Eu vou processar o irmão, eu vou processar não sei quem. Meu Jesus, é uns crentes de hoje em dia totalmente afastados da palavra de Deus, viu? Só o sangue de Jesus. Daqui a pouco vão começar a me malhar aí no Facebook, hein? Glória a Jesus. Mas faz parte do ofício, né, irmão? Eu posso fazer o quê? Glória a Deus. Não tem um pastor que não apanhe. Jeremias apanhou, porque eu não vou apanhar também. Eu quero convidar a nossa irmã, eu pedi oração, né? Muito bem. Eu quero convidar a nossa irmã Adriana Guzmão, muito bem, e a nossa irmã Vânia, né? Ela está aqui, Luzivânia, deixa eu chamar ela de Vânia, tem Luzivânia, Luzivânia, a esposa do presbítero Elias. Ela vai ser, junto com a nossa irmã Adriana, a direção do nosso DES. A irmã Adriana é a dirigente, né? Nossa irmã Adriana é a dirigente, para cá, irmã Adriana. E a nossa irmã Luzivânia é a nossa vice-dirigente do Departamento Juvenil. Deus abençoe as nossas irmãs, viu? Que Deus vos dê graça, que Deus vos dê sabedoria, unção de Deus, poder de Deus também para dirigir em nome de Jesus. E capacidade que vem do alto, viu? Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. Muito bem. Amanhã nós temos, quinta-feira, tem ensaio? Vai ter ensaio? Vai ter ensaio?
Vai ter ensaio eletrônico, né? Muito bem, tem ensaio eletrônico. Sexta-feira tem... Graça Dalpo também em oração, né? Não pode sair a campo, né? Vamos ficar em oração. Muito bem. Sexta-feira temos Ceadalp, né? Sábado pela manhã tem oração missionária da irmã Lourdes. Irmã Lourdes. Que horas está aqui o oração missionária? De 8 às 10, né? Pronto. À noite nós temos o Madal. Domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical. Deus permitir, eu estaria aqui com vocês domingo, viu? Porque lá embaixo eu estava lá embaixo dando um apoio maior. E agora nunca mais eu vim para cá. Domingo eu estou aqui na escola bíblica dominical com vocês. À tarde tem a live das crianças, né? Cadê a irmã Adriana? Está ali, muito bem animada toda, fazendo com as crianças aqui à tarde, graças a Deus. E à noite nós temos a abertura da oração oficial em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer o trabalho de Deus. Deus abençoe a todos que se esforçaram por estar aqui, por chegar, em nome de Jesus. E eu vou reforçar, irmão. Tenha cuidado, irmão. Não fique na frente do jornal, não. Porque você ligou o jornal, está lá o cara, 66 mil morreram, 24 mil se infectaram, e não sei o quê. Aí você liga uma coisa, a gente sabe que o negócio é sério. É sério. A Covid mata. Mata. Não é brincadeira, não. Agora, você não pode ficar na frente da televisão toda hora, todo instante, ouvindo notícia ruim. É toda hora, todo instante, irmão. Só fala de Covid. Cuidado, para depois ficar com a mente perturbada, né? E depois tem gente com síndrome do pânico. Fica com síndrome do pânico, daqui a pouco está até com toque. Eu estou com medo de estar limpando a mão, porque daqui a pouco, quando terminar esse negócio, eu vou ficar limpando a mão direto, né? Muito bem. Irmã Miriam, vem cá, por gentileza. Dê uma pausa aí. Não, essa perda não. Vem aqui dar uma palavra rápida para nossas irmãs e venha fazer a oração. Só é a coordenadora da área para dar a posse às irmãs em oração em nome de Jesus. Mas como eu estou falando, pode falar, né? Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui esta noite. E quero, juntamente com toda a igreja, parabenizar nossas irmãs, a nossa irmã Adriana, que há muitos anos trabalha aqui conosco, aqui em GE2, foi a vice-dirigente do ciclo de oração aqui local, né? E hoje ela já está assumindo o 10 de Adal. Isso é um presente de Deus para nós. A nossa irmã Vânia, que também há anos que trabalha aqui nesta igreja, tem trabalho prestado, é uma mulher que tem dado frutos aqui nessa igreja, e é uma honra para nós ter essas duas mulheres de Deus na frente do trabalho. E eu quero nessa noite parabenizar e dizer para as irmãs que a obra do Senhor, o galardão, não vai ser de nenhum ser humano, mas é de Deus, não é? É claro que vocês vão enfrentar muitas dificuldades, porque a obra ela é composta de dificuldades. Mas o interessante é que Deus ele vai conosco todos os dias da nossa vida. E por mais que as dificuldades cresçam, Deus ele vai na frente derrubando todas elas. Porque na obra do Senhor é assim, Deus chama e ele se responsabiliza pela chamada dele. Se alguém toca, Deus vai lá e tira do caminho. Se alguém se levanta, Deus vai lá e tira do caminho. Porque lá no livro de Isaías diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então esta é uma promessa para aqueles que fazem a obra do Senhor. Então que as irmãs continuem nesta obra, sabendo que o vosso galardão vem de Deus. E que Deus, ele vai dar a palavra, ele vai dar orientação a cada uma de vocês, porque trabalhar com adolescente não é fácil. Cada um tem sua mente, tem sua cabeça, tem seu pensamento, sua criação, né? Mas Deus levantou vocês como mãe deles. E Deus vai dar orientação, Deus vai dar palavra, Deus vai dar diretrizes, Deus vai dar formas de trabalhar com esses adolescentes. Então que Deus ajude você, irmã Adriana, a você, Vânia, e continue nesta obra, sabendo que sempre vocês podem contar com a ajuda do grande. Porque quando alguma coisa levantar, o grande aparece. Quando alguma coisa começar a querer surgir, uma picuinha aqui, uma panelinha ali, o grande vem e você não vai nem precisar falar nada, porque o grande já fala.
Glória a Deus, esse grande é Deus. E Ele é quem está na frente do seu povo. Aleluia! Deus coloca o líder na frente do trabalho, mas o trabalho é dele. O povo é dele e o líder também é dele. E quando alguém pensa que vai fazer alguma coisa, vamos derrubar, aí o grande se levanta e diz, olha, aí o negócio é comigo. A coisa aí é comigo. Ninguém toca, porque se tocar, tocou na menina do meu olho. Glória a Deus. Então vocês, amadas irmãs, é menina dos olhos de Deus. Então pode contar com essa possibilidade, que isso é com certeza. Ele sempre estará com vocês nesse trabalho, nessa obra. Eu sei que o temor vem no coração, porque não é fácil. A obra do Senhor não é fácil, mas Deus, Ele ajuda. Deus dá estratégia, Deus dá diretrizes, Deus dá forma de falar, de agir, de tratar. A cada um Deus dá uma direção. Então com isso vocês podem contar, porque Deus vai estar com vocês, vai ajudar, vai dar graça e nunca vocês vão ser envergonhadas, porque Deus não chama ninguém para envergonhar. Deus chama para dar vitória, Deus chama para exaltar, Deus chama para erguer. E pode contar com essa ajuda do grande, porque Ele chamou vocês e Ele se responsabiliza. Né? Eu me recordo que quando eu dirigi ciclo de oração, eu assumi o trabalho doente, muito doente. E eu dizia para Deus, Senhor, como é que Tu me chamas se eu estou doente? E o Senhor disse, faz a minha obra que eu me responsabilizo e eu vou te curar nesta obra. E eu fui curada na obra. Glória a Deus. Então eu sou testemunha disso. E vocês podem contar com essa ajuda, porque nada vai faltar para vocês. Quando estiver faltando, Jesus chega. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. E esta é a minha palavra. Está aqui no Facebook alguns pedidos de oração da nossa irmã Josileide Batista, pede oração por sua mãe. O irmão Edilson Silva pede oração por ele e sua família. Etienne Alves pede oração por ela. Rejane Evangelista pede oração para que Deus liberte seu filho das drogas. Vamos orar, né? Apresentar esses irmãos ao Senhor, que o Senhor Jesus, Ele está aqui, está aí, ouvindo as nossas orações e mandando resposta. Vamos orar, né? Quem precisa mais de oração, vamos orar por nossas amadas irmãs também, para que o Senhor também dê graça, dê força e ajude cada uma delas, né? Maravilhoso Deus, glorioso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por esta feliz oportunidade que Tu nos concedeste de estarmos na Tua presença. Senhor, os Teus servos que pediram oração nesta noite, Senhor, visita cada um na sua casa, dá vitória, Senhor, resolve os problemas, dá solução nas causas, o filho da Tua serva liberta das drogas, faz um milagre, Senhor, faz uma obra, abençoa a irmã Adriana, abençoa a irmã Vânia, que está assumindo esta tão grande responsabilidade, Senhor, da graça, da força, da estratégia, ajuda as Tuas servas em tudo, Senhor, fica conosco, leva-nos para os nossos lares em paz, cobre-nos com a proteção do sangue de Jesus, fica conosco, nós te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus, aquele que vive e que reina agora e para todo sempre, amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém. Irmãos, espere um pouquinho para sair devagarzinho um após outro, tá certo?